quando Moisés então desce do monte com as tábuas da lei, ou a tábua, acreditamos que assim como a aliança dos hititas é uma tábua só que fica com algumas cópias, né? Fica uma cópia com um cabeça de aliança, pelo menos, e outra cópia com outro cabeça de aliança. E no caso aí, nós cremos que foi feita apenas uma, né? E foi dado então a Moisés. E provavelmente tinha outra que era cópia para Moisés deixar com o povo. Então, uma cópia nós sabemos que foi parar dentro da arca, né? Da aliança. Não sabemos se Deus escreveu os mandamentos, os 10 mandamentos, em 2 tábuas ou em uma só. O mais provável que tenha escrito em uma só. Mas Moisés chegando e vendo que o povo já estava na idolatria, já estava descumprindo vários mandamentos, né? Então ele quebrou essas tábuas, ele não teve paciência e se indignou. O zelo dele pelas coisas de Deus, por aquelas ordens, por aquelas leis já dadas ali dentro da aliança, já estavam sendo quebradas. Então ele ficou muito chateado com isso, quebrou as tábuas. Depois teve que voltar, né, para receber de Deus e ele mesmo escrever em tábuas de pedra. Então não sabemos como é que ficou isso, e nem sabemos essa arrumação, se eram 4 mandamentos numa tábua e 6 na outra, se eram 5 numa, 5 na outra, se eram 3 numa, 7 na outra. Não sabemos disso, não existe informação sobre isso, podemos apenas conjecturar sobre isso. Então nós sabemos que Deus, ele teve aí algumas exigências para que esse concerto, essa aliança tivesse início e os mandamentos passassem a vigorar. Ele pediu então que houvesse que holocaustos, né? Foram oferecidos animais, sangue de animais, porque o sangue é vida. E o sangue foi oferecido já sempre tendo a visão que este povo escolhido para nascer desse povo, Jesus Cristo, então esse povo fosse um povo santo, separado para Deus. E esse sacrifício de animais, esse sangue derramado, já prefigurava o sangue de Jesus Cristo derramado por nós, pela remissão dos nossos pecados. Então, a parte 1 aí nós temos a promulgação da lei. Tópico 1, a solenidade. Tópico 2, a credibilidade de Moisés. Tópico 3, a lei. Tópico 1, então, a solenidade. O ritual do concerto e da promulgação da lei no pé do Monte Sinai aconteceu cerca de 3 meses após a saída de Israel do Egito. Êxodo 19, de 1 a 3. Os israelitas permaneceram ali durante 1 ano, Números 10, 11 e 12. A revelação da lei começa aqui e vai até o livro de Levítico, Levítico 27, 34. O livro de Números registra as jornadas de Israel no deserto e Deuteronômio é o discurso em que Moisés recapitula a lei e traz ao povo uma reflexão sobre os acontecimentos no deserto desde a saída do Egito, exortando Israel à fidelidade a Deus. Deuteronômio 1, 3, 4, 1. Então aí, a partir de Êxodo 19, começa a se falar nessa aliança e vai até o livro de Levítico, agora sabendo que Deuteronômio é um resumo. Moisés pega, já está em idade avançada, e ele vai fazer um resumo de tudo o que aconteceu desde que ele começou então essa aliança com Deus e exortando aquele povo a ouvir essa palavra, a obedecer essa palavra que ele mesmo, Moisés, escreveu amando de Deus. Então Moisés, ele vai recapitular todos esses acontecimentos. Pode ver que Deuteronômio é Moisés falando a respeito de tudo que aconteceu desde que ele fez aliança com Deus e agora ele exorta esse povo a continuar. Agora ele fala claramente: eu sei que depois que eu sair, que eu partir, vocês vão desobedecer a Deus. Mas ele disse para todos: olha, contem a seus filhos tudo isso que aconteceu, passe para os seus filhos, ensina para eles todos esses mandamentos, essas normas, essas leis, para que eles possam obedecer a Deus e continuar com a presença de Deus com eles. Então veja só, desde que eles saíram lá do Egito até chegar ali então, onde Moisés já tinha se encontrado com Deus, eles levaram 3 meses para chegar ali. Então era uma multidão de quase 3.000 pessoas,
Se você vê no mapa, é próximo, não é tão longe assim, mas uma multidão muito grande, demoraria bastante realmente. Mas veja bem que a explicação que nós falamos sobre a localização é muito mais correto falar que atravessaram lá no Golfo de Aqaba, né? Por isso levaram 3 meses para chegar lá, do que falar que levaram 3 meses para chegar aí bem próximo já aí do Egito, aí, do lado esquerdo que você vê do mapa. Então eu prefiro ficar com a segunda opção de que atravessaram lá no Golfo de Aqaba, onde existe já um lugar que é bem mais alto o fundo do mar, onde a multidão podia passar, e onde a praia caberia 3 milhões de pessoas, bem diferente do outro caminho que as pessoas dizem tradicionalmente que eles passaram. Porque lá em cima no mapa do lado esquerdo não havia Golfo de Suez ali, não havia ainda aquele canal de Suez na época de Moisés. Foi feito depois que os homens explodiram ali e emendaram com o mar. Antes não existia. Então o povo não precisava passar pelo mar naquela época. Podia passar por terra mesmo. E lá deram a volta e passaram pelo Golfo de Aqaba para o lado que é onde estava o Monte Horebe, a cordilheira do Monte Sinai, que pertencia à Arábia. Então ali que Deus disse, vai Moisés ao Egito e volta com o povo até aqui. Então nós sabemos que o povo fica aí durante um ano inteirinho ao pé do monte. Depois de um ano é que Deus chama então Moisés para ali iniciar esta aliança. E aí então Deus faz aliança com o povo através de Moisés, e nós vamos ver que os livros aí vão registrando. Então nós vamos ver aí que os livros vão narrando tudo isso que aconteceu. Começa aí narrando de Êxodo 19, de 1 a 3, depois em Números registra aí a permanência deles ali, Números capítulo 10, versículos 11 e 12. Depois vem a revelação da lei, que começa aí, e o livro de Levítico vai falando sobre essa revelação da lei. Depois o livro de Números registra as jornadas de Israel no deserto. E o Deuteronômio, então, é o discurso de Moisés, recapitulando, então, a lei e traz o povo uma reflexão sobre os acontecimentos do deserto, desde a saída do Egito, exortando Israel à fidelidade a Deus. Você veja isso em Deuteronômio 1:3 e 4:1. Agora, tópico 2. A credibilidade de Moisés. Diante de tudo o que aconteceu, quem poderia questionar a legitimidade de Moisés como mediador entre Deus e o povo? Quem podia duvidar da autenticidade e da autoridade da lei? Êxodo 20:22. Não seria exagero afirmar que Deus quis fortalecer a autoridade de Moisés com aquelas manifestações sobrenaturais. Êxodo 19:9. A manifestação visível do poder de Deus ao povo, João 18:19 a 21. Então, se nós olharmos para Moisés e a vida de Moisés, nós vamos ver Moisés 40 anos lá no Egito, aprendendo a ser grande, aprendendo as ciências, né, as línguas do povo, a construir cidades, aprendeu medicina, táticas de guerra, aprendeu sobre tudo que era possível aprender, e era então criado pela filha de Faraó. Então era uma importância muito grande e era criado como se fosse aí um filho de Faraó, sujeito a um dia ocupar o trono. Depois nós vamos ver na vida de Moisés mais 40 anos, que ele vai para a terra de Midian, e ali vai cuidar de ovelhas, aprender a ser manso, humilde. E ele passa 40 anos nessa jornada, nesse aprendizado, lá no deserto de Midian, lugar separado para que ele pudesse então aprender a ser bem manso e humilde, exatamente Deus preparando-o para cuidar de uma grande multidão. A preparação do Egito serviu muito, e agora a preparação do deserto serviu muito também. Então, enquanto lá dava técnica para Moisés no Egito, o deserto de Midian dava aí a condição para ele cuidar de uma multidão, que era bastante mansidão e bastante humildade. Então Moisés estava pronto agora, com 80 anos, Deus o chama na sarça ardente e fala com ele para ir ao Egito buscar o povo e trazer ali onde ele estava, onde Deus havia se manifestado a ele. Então, veja só que agora Moisés vai empreender uma jornada de volta ao Egito. Nós sabemos aí tantos fatos, nós estudamos recentemente sobre
isso, né? E nós vemos que Moisés vai e traz esse povo, e agora o povo está ali diante de Deus, e Deus vai dar a eles, então, normas para serem cumpridas, de acordo com agora uma aliança que Deus está fazendo com eles. Então a liderança de Moisés era uma liderança exemplar. Ninguém poderia aí dizer, Moisés é assim, é assim, é assim, Moisés faz coisa errada, Moisés não sabe o que está fazendo. Então, não, Deus falou claramente com o povo, e o povo é que escolheu Moisés para ir a Deus. E disse, não fale Deus conosco, senão nós vamos morrer tudo. Fale você, Moisés. O povo viu Moisés indo em direção onde Deus estava se manifestando. E viu que Moisés falou com Deus. E Deus confirmou isso exatamente com a sua presença ali, a sua unção, o seu poder sobre aquele monte. Mostrando, revelando a autoridade de Moisés, a escolha de Deus de Moisés para interceder junto a ele pelo aquele povo. Então Moisés passaria a ser o representante da lei, seria o legislador, seria aquele que sempre iria a Deus intercedendo em favor do povo. Então ele passou a ser um representante. Assim como Jesus é mediador da nova aliança, Moisés era mediador da antiga aliança. Ele que ia a Deus em favor do povo. Já nós, Jesus, né, que está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Então veja só que Deus sempre confirma as lideranças dele, com sinais, prodígios e maravilhas. É assim que acontece no Novo Testamento. Então toda a liderança nossa, ela deveria ter isso, né? A confirmação de Deus para a sua liderança. Você já imaginou hoje, na atualidade, se nós fôssemos pedir aí as credenciais espirituais dos nossos líderes? Ou seja, a gente vê lá no início do Evangelho, em Atos dos Apóstolos, que Pedro andava na frente do povo, mas andava operando milagres, né? Vemos Paulo da mesma forma. Imagine hoje se nós fôssemos aí exigir confirmação de Deus para o ministério, para a liderança nossa hoje na igreja. Como seria? Será que os nossos líderes, eles têm a confirmação com sinais, prodígios e maravilhas dos seus ministérios? Vamos ver, tópico 3, a lei. A lei de Moisés é o alicerce de toda a Bíblia, e os judeus a consideram a expressão máxima da vontade de Deus. O termo hebraico Torá aparece no Antigo Testamento como ilustração, ensino, lei, decreto, código legal, norma, e vem da raiz de um verbo que significa instruir, ensinar. A Septuaginta emprega a palavra grega nomos, lei, norma, usada também no Novo Testamento. Além de designar toda a legislação mosaica, Deuteronômio 1, 5, 30 e 10, o Pentateuco, Lucas 24, segundo os antigos rabinos, a lei contém 613 preceitos, contendo 248 mandamentos e 365 proibições. Então veja só que quando nós falamos a lei de Moisés, muitas vezes nós podemos estar nos referindo ao Antigo Testamento, porque o Pentateuco, né, é considerado aí a lei de Moisés. E se nós olharmos para todo o Antigo Testamento com seu sistema de normas, de leis, né, nós vamos ver que tudo isso pertence a um código de regras dado por Deus. Não são apenas os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos seriam o resumo, o coração de toda a lei. Mas existem vários mandamentos, e existem mandamentos que dizem é para fazer, e existem os mandamentos dizendo não é para fazer. Então tem coisas para fazer e tem coisas que não podem ser feitas. Então são muitos mandamentos, muitas leis, muitas normas que estão contidas aí nos diversos livros do Antigo Testamento. Tem muita gente que não lê o Antigo Testamento, mas é muito importante ler o Antigo Testamento.